Fala galera, beleza? Gui Boêmio na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. E na aula de hoje eu vou começar a aula com a seguinte perguntinha, pessoal. A pergunta que eu faço para vocês é: como calcular as constantes? Porque se você lembrar das aulas anteriores, tanto para o primeiro quanto para o segundo, para o terceiro caso, apareceram constantes que devem ser determinadas. Então aqui, pessoal, só fiz um resuminho da ópera para você assimilar. Nos casos 1 e 2, essas constantes eu chamei lá de A1 e A2. E no terceiro caso, que é o caso subaamortecido, o último caso ali, eu chamei essas constantes de B1 e B2. Lembra que elas originalmente englobavam as constantes A1 e A2, que eram números complexos, toda aquela história, e aí a gente juntou tudo isso numa constante só. Isso aí está bem demonstrado nas aulas anteriores e viraram aí duas constantes que eu chamei de B1 e B2. E a pergunta que eu te faço é: como calcular essas constantes? Eu acho que é bem organizado e bem válido gravar uma aula só falando sobre isso, porque depois que a gente começar a aplicar isso nos circuitos, aí tem que ser meio mecânico, tá, pessoal? Para deixar bem claro para vocês, a coisa tem que ficar bem mecânica. Tem que bater o olho e falar, não, calcular constante assim e ponto final. E eu argumentei nas aulas anteriores que essas constantes eram calculadas a partir das condições iniciais do circuito. E é exatamente isso. Só que a partir das condições iniciais do circuito, nós vamos conseguir duas informações. Basicamente é isso, duas informações com relação à função que você está avaliando. No caso aqui, ó, nos três casos, né, eu chamei essa função de x de t. E aí lá em circuitos, isso aí vai ser uma corrente ou uma tensão, obviamente variante com o tempo. Então vamos lá, pessoal, vamos entender como é que funciona esse cálculo, que se você entender isso aqui, você vai resolver os circuitinhos de segunda ordem bem facilmente. A primeira coisa que você vai ter, a primeira informação que você tem que ser capaz de observar, né, e analisando o circuito, vai ser obter uma informação da própria função. Eu preciso de uma informação da função, que vai ser um valor, um número ali. Por exemplo, se for uma corrente, a função ali for um I de t, 10 amperes, 5 amperes, 0 amperes, tem que ter um valor, ponto final, tem que ter um valor. E esse valor calculado em um determinado instante de tempo. E a gente costuma usar aqui o instante de tempo t igual a zero. Então, ó, a informação da função vai ser quem, pessoal, para a gente aqui? Ó, na esmagadora maioria dos problemas, né, 99,99999% dos probleminhas de circuitos, vai ser quem? Vai ser o x, a função x, calculada no instante zero. Isso aí é um número. Como é que eu vou obter isso? A partir das condições iniciais dos meus elementos acumuladores de energia. Beleza, essa é a primeira informação. E a segunda informação, que também vai ser um número, que é um pouco mais chata de ser obtida, vai ser uma informação a respeito da derivada da função. Eu preciso, analisando o circuito, obter a informação a respeito da derivada da função que eu estou avaliando. Quem é a derivada, pessoal? Vamos pegar aqui, ó. Vai ser quem? Vai ser o dx, fácil, né? Isso aqui é o dx dt. Só que eu não preciso dessa informação, assim fica, a rigor isso aqui é um x de t, né? Colocando aqui, ó, dx de t dt. Só que eu preciso de uma informação da função em um determinado instante de tempo. E aí a gente vai pegar, mais uma vez, o instante de tempo t igual a zero. E é por isso que eu vou substituir o tempo aqui dentro do argumento, ó, vou substituir o tempo por zero. Isso aqui é uma das nomenclaturas, essa aqui é uma das nomenclaturas que você vai encontrar nos livros, porém, deixa eu passar a outra nomenclatura também que eu acho super válido colocar aqui, ó. Então eu vou colocar assim, ó, ou dx, muitos livros representam dessa segunda forma, acho que no Johnson e no Alexandre Sadico, eles representam assim, ó, dx dt, coloca assim, dx dt avaliado, tem uma barra grandona assim, ó, avaliada no tempo t igual a zero. Essa é uma segunda possível nomenclatura. E a rigor, se você encontrar o que eu vou falar agora nos livros também, não assuste, a rigor, esse valor da derivada aqui, assim como o anterior também, são calculados no instante t igual a zero mais, sendo até mais específico, que é um pouquinho depois. Lembra que tem aquela história de t igual a zero menos e t igual a zero mais? Pois é, em t igual a zero mais, que é um pouquinho depois do circuito ter mudado de estado, e aí para que nós possamos analisar a expressão temporal que nós estamos interessados, beleza? E aí a gente sempre coloca aqui, pessoal, ó, um maisinho, né? Ó, só colocando um sinalzinho de mais em ambas as expressões, estou destacando ali para você, só para que você possa se identificar. Se aparecer isso nos livros, não se assuste, é em t igual a zero, e aí a rigor mesmo, em t igual a zero mais, que é um pouquinho depois do circuito mudar de estado. Perfeito?
Então, só para registrar, pessoal, isso aqui é importante, ó. Como que eu calculo, só para deixar registrado e você anotar aí no seu caderno também, como obter essas duas informações, ó. Informações que eu chamei de 1 e 2, informação da função e da derivada da função. Eu vou escrever aqui nesse cantinho, aqui no cantinho direito da tela. Primeira coisa que eu vou olhar vai ser a análise. Vamos escrever aqui, ó, vou escrever só assim, ó. Isso aqui vai ser a análise. Essas informações elas são obtidas a partir da análise do circuito elétrico. Eu tenho que voltar para o circuito, vou colocar assim, ó. Então tá lá, a análise do circuito elétrico. Eu tenho que voltar para o circuito, aqui CE de circuito elétrico. Eu volto para o circuito para obter essas informações. E a segunda, que não custa nada, só vou deixar registrado aqui para vocês, ó. Vamos escrever rapidinho aqui. Espera aí, deixa eu ver. Vou escrever mais uma vez aqui. Perfeito, ó. E a segunda informação, que eu já falei várias vezes, mas não custa nada registrar aqui no nosso caderninho digital, são essas informações são obtidas a partir das condições iniciais do circuito. Eu vou colocar aqui como CI. Beleza, pessoal? Tá ali, ó, CI, condições iniciais. Você anota aí no seu caderno, escreve que fica belezinha. Ok, e eu sempre costumo dizer, tem mais coisa ainda, pessoal, a aula não acabou, que agora vem a parte mais difícil, pelo menos na minha visão. Eu sempre costumo dizer que tanto o x de zero quanto a derivada do x, o x de zero é a primeira informação, e a segunda informação é a derivada da função x ali no instante zero, calculada no instante zero. Eu sempre costumo dizer que essas informações são o lado esquerdo da minha expressão matemática, porque vejam, se eu tenho duas constantes, anota isso assim, memoriza isso aí na tua cabeça. Se eu tenho duas constantes, vamos pensar aqui, ó, eu vou precisar de duas equações matemáticas para resolver esse meu problema, não é? Eu tenho duas incógnitas, preciso de duas equações. E como é que a gente faz isso? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou recorrer para função. Aqui, só para títulos didáticos, a gente vai fazer isso com mais clareza nas próximas aulas, mas só para fins didáticos, eu vou pegar aqui como exemplo o primeiro caso. Isso vale, o mesmo raciocínio vai valer para os casos 2 e 3 também, mas só para vocês entenderem aqui, acho que para um conteúdo inicial já está de bom tamanho, vamos pegar aqui como para título de exemplo o primeiro caso, ó, o x de t sendo essa expressão que é o caso sobre amortecido. Vamos lá, eu tenho que avaliar, eu tenho que ser capaz de encontrar as duas expressões, são duas condições, né, que eu encontro a partir das duas informações lá que eu mostrei para vocês anteriormente. Preciso de duas expressões matemáticas para calcular as duas constantes. Como é que eu faço? Ó, eu tenho aqui para a primeira, vamos usar a primeira informação. A primeira informação, vou colocar no lado direito da nossa tela ali, ó, é o x calculado no instante zero. E aí é fácil o pessoal entender por quê. Porque eu já substituo t igual a zero nessa expressão aqui, ó. Tá vendo que x de t já é uma expressão temporal? Tá aí a minha expressão temporal. X de t, o t está aí. O que eu vou fazer? Eu vou fazer t igual a zero nessa expressão. Portanto, ó, olha o lado esquerdo da expressão. Ó. O lado esquerdo da expressão é o meu x de zero. E o lado direito da expressão? O lado direito da expressão é a expressão matemática e temporal que depende do tempo, que nós encontramos com a equação característica, toda aquela história que nós vimos exaustivamente nas aulas anteriores. Beleza, pessoal? Então, ó, fazendo aqui essa analogia, eu vou trocar nessa expressão t por zero, que a gente está fazendo ali, se é x de zero, a gente está trocando o tempo, a variável temporal, o tempo vale zero nessa expressão, e agora eu acho que você já entendeu o que vai acontecer. Ó. Portanto, nós temos aqui que x calculado no instante zero, que é um número, o lado esquerdo da expressão, ó, isso aqui vai ser um número. Se for uma corrente, por exemplo, 10 amperes, 0 amperes, menos 2 amperes, sei lá, depende aí das condições do seu circuito. Então eu tenho que x de zero vale quanto? Vale A1 mais A2. Só lembrando aqui que nesse caso, o tempo aqui está no expoente da exponencial, vai ficar e elevado a zero em ambos os casos, e elevado a zero dá 1, e portanto nós temos que x de zero vale A1 mais A2. E aqui, pessoal, para deixar claro para vocês, ó, não precisa ficar decorando isso, você tem que aprender a fazer o método, você tem que aprender a criar o raciocínio na tua cabeça, não fica decorando isso não, tem que entender como é que funciona, porque aí sai naturalmente os resultados. Beleza, pessoal? Então, só para a gente deixar claro esse assunto, essa é a primeira informação. E agora vamos para a segunda informação, que é a informação mais chata, pelo menos na minha visão. Deixa eu pegar a expressão aqui em cima, só peço um pouquinho da paciência de vocês. Ó. Vamos pegar a expressão mais uma vez aqui e vamos colá-la aqui embaixo de novo. Tá aqui, ó. E aí, mais uma vez, vamos colocar no cantinho direito da expressão, ó, da nossa tela, perdão, a nossa segunda informação, que é a derivada. Eu vou colocar assim, vou colocar o sinalzinho de mais bonitinho ali, vai, só para deixar registrado. Então tá aqui, ó, dx dt no instante 0 mais,
dx dt no instante 0 mais, e agora com esse segundo número, isso aqui vai ser um número, que eu vou voltar para o circuito e vou encontrar esse número, com esse segundo número eu vou substituir na minha expressão matemática. Só que aqui tem um detalhe, a expressão matemática ela é com relação a x de t, só que eu não quero x de t. O número que eu vou ter aqui ó, é com relação à derivada dessa função. Moral da história, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o x de t ali ó, e derivar. É exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos escrever aqui, ó. Aqui eu vou escrever bonitinho. Ó. A gente costuma escrever dx dt, só que aqui eu vou colocar dx de t dt, para deixar bem enfatizado, pessoal. Nós estamos derivando a nossa função com relação ao tempo e x é uma função que varia com o tempo. Tá aqui pra gente, ó. Escrever bem bonitinho, só dar aquela bela ajustada e pronto, tá aqui. E agora eu tenho que derivar a expressão que está ali em cima. E aí, pessoal, vou me permitir um pouquinho mais rápido, porque a derivada aqui de uma exponencial é bem tranquila, a derivada da soma é a soma das derivadas, vamos fazer aqui um pouco mais rápido. Isso aqui vai ficar, vai escrevendo aí no seu caderno, isso aqui é A1 vezes S1 vezes E elevado a S1 vezes T, então, vamos escrever aqui, ó, fazer um pouquinho mais bonito, ó, S1 vezes o tempo, mais... Agora a mesma coisa para o segundo termo, A2 vezes S2 vezes E elevado a S2 vezes o tempo. Ficou um pouquinho apertado, mas acho que dá para entender. E aí só lembrando, né, a derivada de uma exponencial é a própria exponencial, aí pela regrinha da cadeia, os termos aqui, ó, S1 e S2, eles tombam ali para baixo, passam multiplicando. Ok, beleza, e agora o que eu faço? Só para deixar um pouquinho melhor, aqui tá me dando toque esse negócio. Espera aí, vamos trazer esse cara um pouquinho mais para cá e pronto, acho que ficou um pouquinho mais bonito a nossa demonstração. Beleza, agora eu tenho a função aqui, ó, a função que é a derivada da função anterior, a derivada do x de t. Agora aqui eu faço o tempo igual a zero. E ponto final, essa é a conclusão, ó. Vamos fazer aqui o tempo igual a zero. Eu tenho que dx dt, vamos fazer aqui, ó, dx dt, na verdade é dx, aqui, ó, dx no instante zero dt, tá aqui, dx no instante zero dt, vale quanto? É igual à função que nós escrevemos aqui em cima. Minha letra ficou super feia, mas acredito que dê para entender, né, pessoal? Ok, e aí o que eu vou fazer aqui nessa expressão? Ó, eu vou fazer o tempo igual a zero. Vamos fazer aqui, ó, vou apagar a variável temporal e vou fazer o tempo igual a zero. Vou colocar aqui em rosa para você identificar, para ficar um pouquinho mais fácil. E, portanto, e elevado a zero dá quanto? Dá 1. Nós temos a seguinte expressão saindo do forno aqui, pessoal. Vamos fazer questão de escrever porque é importante, né, pessoal? Vamos escrever aqui, ó. Então eu tenho que dx no instante zero, dx no instante zero dt vale quanto? Vale A1 vezes S1. Vou tentar fazer uma letrinha bonita aqui, ó. Muito embora vocês já sabem que minha letra não é aquelas coisas, né? Mas tudo bem. Olha lá. A1 vezes S1 mais A2 vezes S2. E pronto, ó, eu tenho agora a segunda expressão saindo do forno. Lembre-se de que o lado esquerdo da expressão é um número, os valores de S aqui, S1 e S2, aqui em cima, como lá aqui nessa expressão aqui embaixo, como também no primeiro caso, são números. A1 e A2 para a gente são constantes, que para a gente aqui são incógnitas. O lado esquerdo da expressão é um número e agora eu consigo fazer o nosso cálculo. Vejam que eu tenho duas equações, ó. A primeira equação saiu lá da primeira informação, lembra do x de zero, tá aí a primeira equação. E a segunda equação saiu aqui do termo da derivada. E aí a rigor, né, vamos colocar, só para deixar matematicamente bonitinho, ó, dx no instante zero mais, coloca aí, completa no seu caderno, ó, dx no instante zero mais, ó, o x de zero, né, o x de zero ali, coloca o sinalzinho de mais ali em cima, que aí fica bonitinho. Tá bom, pessoal? Então é isso, ó. Nas próximas aulas a gente vai deixar isso com mais ênfase. Eu vou fazer uma aula aqui só para a gente deixar bem explícito esse negócio, porque durante os exercícios eu não vou ficar calculando as derivadas aqui toda hora. E aí eu prefiro gravar uma aula calculando as derivadas das expressões, assim como eu fiz aqui, a gente vai fazer nas próximas aulas para os 3 casos, porque as derivadas aí para os casos 2 e 3, e especialmente para o caso 3, ela é bem complicada, ela é bem chata de fazer. Então eu vou calcular vou gastar uma aula para calcular essas derivadas e aí depois eu vou usar apenas esses resultados para não ter que ficar calculando as derivadas em todos os exercícios, porque certamente vai ficar bem cansativo. E aí a gente faz isso nas aulas, nas próximas aulas, e aí a gente usa os resultados nos exercícios. Tá bom? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.